Eu que agradeço o convite da Elisa, do Geraldo. Boa tarde para todo mundo. Então, eu vou começar falando sobre a representação de funcionais lineares em hiperideais de operadores multilineares. Antes de iniciar, né, com os resultados, eu vou fazer um breve referencial histórico aqui, uma introdução também com os principais resultados que a gente vai utilizar ao longo da apresentação. Então, acho que como já é de conhecimento da maior parte, o trabalho do Pitt, ele começou a partir da década de 60, isolando algumas propriedades fundamentais de classes de operadores, que vinham sendo estudadas separadamente. Essas propriedades aquelas parecidas com os ideais da álgebra, né, da estabilidade de composição, né? E o trabalho de Pitt, ele foi coroado com a publicação do seu livro, em 78, onde ele introduziu a teoria abstrata dos ideais de operadores lineares e obteve como caso particular, né, como exemplo, todas aquelas classes que já estavam sendo estudadas, ou operadores compactos, alguns que estavam começando naquele momento, que eram os nucleares, os absolutamente somantes, e por aí vai. A consequência natural do sucesso da teoria de ideais seria a sua generalização para o caso multilinear. O próprio Pitt também trabalhou nisso, desenvolveu isso num artigo de 83. Publicado esse artigo, houve, então, um nascimento de uma linha de pesquisa, onde muita coisa foi feita até então. Então, desde estudar as propriedades lineares desses operadores, estudar, desenvolver métodos para gerar multi-ideais, né, que são a teoria do caso multilinear, estender isso para casos não lineares, que no caso seriam os polinômios homogêneos, e também, já chegando bem recentemente, é a teoria dos hiperideais, que foi introduzida pelo Everton, pelo Geraldo, e com a intenção, assim, de explorar o caráter multilinear da teoria de multi-ideais, ou seja, acrescentar um pouco mais, né, e um pouco mais profundo nisso. Grosso modo, a gente vai ver depois a definição formal. Grosso modo, são classes, né, de operadores multilineares que são estáveis por composição com operadores lineares à direita e com operadores multilineares à esquerda. E é exatamente, então, no contexto dos hiperideais, que a gente vai desenvolver uma nova técnica, que a gente chamou de hipertransformada de Borel, para representar os funcionais lineares, né, em classes de multilineares que são hiperideais. Então, agora, para seguir, eu vou relembrar alguns resultados, acho que de conhecimento de todos aí, né? Ao longo da apresentação, só fazer um parêntese, E1, EN, EF, sempre vão ser espaços de Banach, que eu acabei não mencionando aqui no início, mas quando não for, a gente menciona, mas eu acho que não tem caso que não seja. Então, vamos lá. Então, dados E1, EN e EF, espaços de Banach, para toda aplicação multilinear A, vai existir o único operador linear contínuo AL, nesse espaço aqui. Aqui eu estou denotando por esse objeto aqui o produto tensorial projetivo, o completamento, na verdade, né, do produto tensorial projetivo. Então, dada multilinear A, existe a linearizada, que eu vou chamar de AL, satisfazendo esta composição, e onde essa sigma n é a aplicação canônica, que é contínua e tem norma 1. Além disso, essa correspondência que associa a multilinear à sua linearizada é um isomorfismo isométrico entre esse espaço de Banach e este. Agora, dois tipos de aplicações vão ser particularmente importantes, são particularmente importantes na teoria de ideais, e para a gente aqui também não vai ser diferente. São as aplicações de tipo finito e posto finito. Então, a gente vai dizer que uma aplicação multilinear é de tipo finito, se existirem esses funcionais, φjl, e alguns vetores yj em f, tais que eu consigo escrever a multilinear A dessa forma. Ou seja, para
gravar melhor, né, é combinação linear de operadores desse tipo aqui. Agora, as de posto finito vão ser o quê? Vão existir formas multilineares aqui, TJ, e vetores YJ em F, tais que eu consigo escrever o A dessa forma. De novo, combinação linear de operadores dessa forma, TJ tensor Y. A seguir, a gente tem um lema, particularmente, a gente vai ser útil para a gente este operador aqui, o A tensor Y. Então, a gente pode calcular, então, a linearizada desse operador. E o lema afirma que é a linearizada tensor Y. O operador de posto 1, né? Vamos lá. Então, agora eu vou produzir aqui a definição de hiperideal. Então, o hiperideal é uma subclasse da classe das aplicações multilineares contínuas entre espaços de Banach, tais que para qualquer n, quaisquer espaços de Banach, E1 e n, as suas componentes satisfazem duas condições. A primeira é que ela ser um subespaço vetorial de L1 e NF e conter as aplicações de posto finito, as aplicações multilineares de posto finito. A segunda condição é a chamada propriedade de hiperideal. Então, dados aqui o N, M1, Mn e os espaços de Banach aqui, principalmente formas multilineares B1, Bn, um operador linear aqui, T, e a multilinear na classe H, né, no hiperideal H, então a composta pertence também à classe H, ao hiperideal H. Ou seja, é mais fácil guardar, certamente, o diagrama, né? Então, a gente diz que essa classe é um hiperideal. Agora, se existir uma função satisfazendo essas três propriedades, a primeira, de que a função restrita a componente H ser uma norma, a segunda é que a norma H dessa aplicação multilinear em N ser 1 e valer a desigualdade de norma da composição, ou seja, a norma H dessa composição é menor ou igual que a norma de T, a norma H de a norma de B1, Bn. Então, a gente vai dizer que esse par aqui, H com a norma, é um hiperideal normado. Bom, se todas as componentes, elas forem espaços completos, com respeito à topologia gerada pela norma H, então a gente vai dizer que o hiperideal é um hiperideal de Banach. Finalmente, exemplo, né, porque a gente tem que ter exemplos, então, aplicações de posto finito, é um exemplo de um hiperideal, em particular, ela é um menor hiperideal normado, né, tem essa importância aqui nos hiperideais. As aplicações compactas e fracamente compactas, e as aplicações hipernucleares. Eu destaquei aqui as aplicações hipernucleares por dois motivos. Primeiro, porque é o menor hiperideal de Banach, no sentido de, dado qualquer outro, esse outro contém a classe hipernuclear, e também porque ela vai ser importante na nossa pesquisa, né, nos nossos resultados. Então, ela é importante na teoria de hiperideal, especificamente, também vai ser na nossa, e isso vai ficar claro mais à frente. Agora eu vou lembrar um pouquinho a definição de ideal de composição, que nada mais é do que um método para você obter multi-ideais, né? Dado um ideal, você conseguiu obter um multi-ideal. Então, dado o ideal I, a gente vai dizer que uma multilinear, ela pertence ao ideal de composição, se existir um espaço de Banach G, um operador linear aqui U, e uma multilinear B, satisfazendo este diagrama aqui, né? De modo que esse diagrama aqui embaixo seja comutativo. Se o ideal I for normado, então a gente vai definir a norma no ideal de composição dessa maneira aqui. Então, a norma de A no ideal de composição vai ser o ínfimo aqui, desses caras, onde o ínfimo é tomado sobre todas as fatorações desse tipo, né? Com U no ideal. O operador linear sempre está no ideal.
Bom, com isso a gente tem alguns resultados referentes ao ideal de composição que vão ser úteis para a gente. O primeiro é que, se você, dado o ideal I e a multilinear A, então são equivalentes duas afirmações. A primeira é o multilinear pertence ao ideal de composição, e a segunda é que a sua linearizada, então, pertence ao ideal I aqui, do produto tensorial projetivo de E1 e N, chegando em F. A segundo resultado importante que a gente vai ter é o seguinte, que se você toma o ideal I, então a norma do ideal de composição, que a gente definiu lá atrás, torna esse espaço aqui, o espaço de ideal de composição, um multi-ideal de Banach. Além disso, se você toma multilinear no ideal de composição, vale essa igualdade aqui, ou seja, a norma da multilinear no ideal de composição coincide com a norma da linearizada no ideal I. E, finalmente, como a gente não, como não podia deixar de ser, afinal de contas, eu estou trabalhando com hiperideais, o meu cenário de fundo é hiperideal, então eu preciso que esse ideal de composição seja um hiperideal. E isso é verdade. Então, agora eu vou passar a tratar um pouquinho mais especificamente do que a gente trabalhou, que é a transformada de Borel. Então, eu vou relembrar aqui a técnica padrão de transformada de Borel, ou seja, como que ela já vem sendo usada e é feita. Então, se você pega aqui um M, um subespaço aqui, das multilineares, E1 e NF, munido de uma norma completa, um outro subespaço aqui R desse espaço, munido com uma norma completa também. Eu vou tomar esses subespaços de modo que esta aplicação aqui, beta N, certo? Seja um isomorfismo isométrico. Beta N definido, então, dessa maneira. Então, essa é a transformada de Borel padrão, vamos dizer assim, que já vem sendo usada. O problema dessa técnica, dessa transformada de Borel, não é bem problema, né? Porque ela é útil, já resolveu inúmeros problemas e tal. É uma limitação, que foi como eu até coloquei ali. É o fato de essa classe M aqui ter uma condição, que ela exige que esse espaço aqui, né, o fecho do L é finho, onde L é finho é a classe dos operadores multilineares de tipo finito, seja denso em M. Ou seja, em outras palavras, você vai dizer que o M precisa conter, né, operadores que são aproximáveis por aplicações de tipo finito. Obviamente que isso daí é um limitante e tem classes que não vão ser contempladas com essa transformada de Borel. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai seguir. Ou seja, vamos construir uma outra transformada de Borel, que a gente vai chamar de hipertransformada de Borel, que contemple classes maiores, né, que dê conta de mais casos. Mais do que isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar a transformada de Borel linear. Então, aqui toda vez que eu quiser, que eu citar, né, transformada de Borel linear, eu vou querer estar mencionando essa aplicação aqui, certo? Então, o que a gente vai tentar mostrar, que a gente mostrou nos nossos resultados? É uma maneira de usar a transformada de Borel linear para conseguir representar funcionais lineares em espaços desse tipo aqui, ó, os funcionais no espaço do ideal de composição. Então, é nesse caminho que a gente vai seguir, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é o seguinte. É importante mencionar, desculpa, uma coisa importante aqui, né, as independências dessas transformadas de Borel, que elas são obtidas independentes uma das outras, porque surge essa pergunta. Eu já tenho uma transformada de Borel, no caso multilinear aqui, que é a padrão. Então, para fazer sentido, ser bem definida essa que a gente tá construindo, é preciso que elas sejam independentes uma da outra, sejam obtidas independentemente uma da outra. E isso é verdade. Exatamente por esse motivo aqui, pelo fato do LF aqui ser denso em M, e por isso essa transformada de Borel aqui ser tão utilizada, tão bem empregada, né, no caso dos multi-ideais, porque os multi-ideais contêm as aplicações de tipo finito,
E no nosso caso, a hipertransformada de Borel vai conter as aplicações de posto finito, ou seja, a gente vai ter aqui LF grande. A gente vai ver com mais detalhes na frente. E por isso ela vai servir tão bem no caso dos hiperideais. Então, aqui é mais ou menos um resumo da nossa proposta. E aí, agora a gente vem com o primeiro resultado, que é definir essa hipertransformada de Borel, verificar, né, que ela está bem definida e tal. Então, dado H aqui, um subespaço das multilineares, de E1 a NF, com uma norma completa H, contendo os operadores de posto finito, os operadores multilineares de posto finito, satisfazendo aqui essa desigualdade. Então, vale duas afirmações. A primeira é que a nossa hipertransformada de Borel, beta N, ela é um operador linear bem definido, contínuo, de norma menor ou igual que 1. Eu ia mencionar, assim, atenção à definição, né, da nossa hipertransformada, e a segunda, que é a que eu acabei de falar ali atrás, ou seja, essa hipertransformada, ela vai ser injetiva, sem somente ser os operadores de posto finito for denso nessa subclasse H, né, com respeito à norma H, denso com respeito à norma H. Eu vou ter que omitir a prova aqui, porque eu vou estar interessado em provar os resultados principais, né? Então, não vai dar tempo de fazer tudo. Bem, se vocês prestarem atenção, aqui em nenhum momento eu disse que H seria um hiperideal. Portanto, surge a pergunta, que classe que eu posso dizer que satisfaz essa propriedade aqui? Ou seja, que funciona nessa proposição? E se relembrarem da definição de hiperideal, vai ver que exatamente classes que são hiperideais satisfazem essa proposição, né? Como não podia deixar de ser, que é o que a gente está buscando. Então, definida a hipertransformada de Borel, a primeira pergunta que surge, então, é quando que essa transformada vai ser um isomorfismo sobre a sua imagem com respeito à norma usual, né? Ou seja, quando eu não vou precisar mudar a norma nesse lado aqui. E aí a resposta, em outras palavras, né, é qual classe eu devo colocar aqui no lugar de H para que essa transformada aqui seja um isomorfismo isométrico. Então a resposta é a classe dos hipernucleares. E aí é por isso que ela também é muito importante, então, na nossa pesquisa. Eu vou relembrar aqui a definição. Então, a multilinear A, ela vai ser hipernuclear se existirem sequências de escalares lambda J em L1, formas multilineares aqui em L infinito, e YJ em L infinito, tais que eu consigo escrever a multilinear A desta forma, certo? A gente vai dizer que essa representação aqui é uma representação hipernuclear de A, e vamos definir, então, a norma hipernuclear nesse espaço, como sendo esse ínfimo aqui, onde o ínfimo é tomado sobre todas essas representações que eu mencionei aqui. Com isso, então, a gente tem o seguinte resultado. Dado H um subespaço das multilineares, munido com uma norma completa, contendo os operadores de posto finito, satisfazendo a desigualdade aqui. Supondo que a inclusão é contínua, a gente tem que supondo que a inclusão é contínua e que se beta N aqui é um isomorfismo sobre a sua imagem, então a classe H deve ser a classe dos hipernucleares. Beta N, a hipertransformada de Borel, é sobrejetora e as normas são equivalentes nesse caso, né? Eu também não vou conseguir fazer a demonstração desse, mas está lá disponível nos nossos resultados. E aí, agora a partir daqui, ou seja, a primeira pergunta que surge a gente já respondeu. Quando que a hipertransformada vai ser um isomorfismo isométrico sob a sua imagem, sem alterar a norma, com a norma usual, beleza. E agora, quando você pergunta, se você trocar aqui, então, trocar H por outra classe qualquer, que não seja dos hipernucleares, eu vou precisar trocar a norma lá de cá. E aí a questão, a intuição natural que surge é que
você vai colocar uma norma de ideal ali. Mas a gente vai colocar uma noção um pouquinho mais geral e aí lá na frente a gente vai perceber porque que ela vai ser interessante. Que é exatamente que a gente vai precisar usar uma classe dos quase talpesomantes, né? Então, a gente vai definir uma noção mais geral agora, que é a de semi-ideal de operador à esquerda. Um semi-ideal é uma correspondência, você pega cada par de espaços de Banach E e F, você vai associar um subespaço linear L alfa, aqui, definidos, né, de no dual, em F estrela, munido de uma norma completa, alfa, e satisfazendo a propriedade de ideal à esquerda, que é, dado então um operador linear Vzinho aqui, um operador U na classe L alfa, então a composição pertence também à classe L alfa e vale a desigualdade de normas. Exemplos de classes que são semi-ideal de operador à esquerda. Todo ideal, né? Eu acho que é fácil ver, todo ideal satisfaz de tanto a esquerda quanto a direita. E, bom, para fazer sentido essa definição, é preciso que eu apresente, então, um exemplo de uma classe que seja um semi-ideal à esquerda, mas que não seja um ideal. E essa classe é justamente a dos quase talpesomantes. Vou relembrar aqui a definição de um operador linear, então, quase talpesomante. Então, a gente vai dizer que o U de E no dual de F é quase talpesomante se existir uma constante C satisfazendo esta desigualdade, que é um pouco assustador, né? Não é assustador, é um pouco trabalhoso só. Satisfazendo essa desigualdade, e aí a gente vai definir a norma no espaço dos quase talpessomantes como o ínfimo dessas constantes Cs, aqui, e eu afirmo aqui que é fácil ver, é mais no sentido de técnica usual mesmo, a gente mostra que essa classe dos quase talpessomantes, com esta norma aqui, é um espaço de Banach. Pronto, mostrado isso, eu vou colocar aqui agora um lema técnico que a gente vai precisar. Então, se alfa é um semi-ideal à esquerda, e você pega um Vzinho, que é um isomorfismo, pode ser isomorfismo ou isomorfismo isométrico, então, para qualquer espaço de Banach, esse operador aqui, que a gente chamou de operador composição, que sai de L alfa, de FG estrela em L alfa de EG estrela, né, composição, a cada T que você pega aqui, você vai tomar o T composto com V, também vai ser um isomorfismo isométrico. Bom, com isso, a gente já pode enunciar o principal resultado nosso, que vamos mostrar aqui 3 afirmações equivalentes. Ou seja, dado um ideal de Banach, alfa um semi-ideal à esquerda, P1 e P2, propriedades geométricas, né, de espaços de Banach, eu vou dizer que essas 3 afirmações são equivalentes. A primeira é que se E estrela tem P1, F tem P2, então a transformada de Borel linear, a minha beta aqui, ela é um isomorfismo isométrico, certo? A segunda afirmação é que se L de 1 é N tem P1, F tem P2, então a nossa hipertransformada de Borel, definida aqui do espaço do ideal de composição em L alfa, chegando aqui, é um isomorfismo isométrico. E, finalmente, a última afirmação é que para algum N, se L de 1 é N tem P1, F tem P2, então a hipertransformada de Borel é um isomorfismo isométrico. Então, eu não sei se alguém precisar que depois volte algum slide aí para relembrar alguma coisa durante a prova, é só pedir. Antes de iniciar a prova, eu vou começar aqui provando essa implicação. A implica B. Antes de começar a prova, eu vou mostrar esse diagrama aqui, que é o diagrama que a gente vai mostrar a comutatividade. É só para a gente não ficar perdido durante as justificações aqui que eu vou fazer.
Esse diagrama é que assusta as pessoas, Raquel. Você acha que assusta? Eu não sei, é porque, olha para você ver, eu vou começar a provar que, eu vou começar a justificar certas aplicações aqui são isomorfismo, então vai ficar meio estranho, mas por quê? De onde vai chegar, até onde vai isso, né? Então é mais ou menos nesse diagrama aqui que a gente quer chegar. Então vamos supor que a transformada de Borel linear é um isomorfismo isométrico, e vamos mostrar, então, aqui que a beta-N, a nossa hipertransformada, é um isomorfismo. Então, por isso, eu vou justificar essas duas aplicações aqui serem isomorfismo isométrico. Mas vamos voltar lá e vamos fazendo com calma aqui. Então, vamos lá. Dado N... Ah lá, o Ximeno gostou do diagrama, professor, tá vendo? Valeu, Ximeno. Então, dado N natural, vamos supor, então, que L de E1N tem P1 e F tem P2. Então, o operador linearização, que sai aqui do espaço do ideal de composição, chegando nesse ideal do espaço definido no produto tensorial projetivo em F, associando a cada multilinear A a sua linearizada, é um isomorfismo isométrico. Vamos lá. Segue, então, beleza? Então, aqui, guardamos o operador L, certo? Então, o operador adjunto da sua inversa também é um isomorfismo isométrico. Agora, observando que, como esse Lzinho, o operador linearizado, de linearização também é um isomorfismo isométrico, a gente vai obter duas consequências. A primeira é que, como L de E1N tem a propriedade P1, que a gente supôs aqui, certo? Como tem P1, então, o dual do produto tensorial projetivo também tem P1. Bom, se tem P1, eu posso concluir que a transformada de Borel, a transformada de Borel linear, também é um isomorfismo isométrico, ou seja, considerando aqui o ideal aqui definido desse espaço, certo? Do produto tensorial projetivo em F, no seu dual, chegando aqui, L alfa, no dual do produto tensorial projetivo em dual de F. Então, também é um isomorfismo isométrico. E a segunda consequência é o operador composição ser um isomorfismo isométrico. Ou seja, eu tenho esse Lzinho aqui, ele é, portanto, o JL, que vai levar, então, de L alfa, do dual do produto tensorial projetivo, em F estrela aqui, em L alfa desses caras, então, esse operador composição aqui é um isomorfismo isométrico. Lembrando que eu estou usando aqui o lema 4, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui. Então, se eu tenho isomorfismo isométrico, o JV é um isomorfismo isométrico. Então, aqui, no nosso caso aqui, o nosso Vzinho é esse. Então, o nosso JL também é um isomorfismo isométrico. Portanto, aí chegamos aqui no famigerado diagrama, e aí basta, então, mostrar a comutatividade. Então, tomando um funcional aqui no ideal de composição, uma forma multilinear A, e um cara em F, um Y em F. Então, eu vou mostrar essa comutatividade. Aplicando aqui, então, JL de um cara aqui, aplicado em A, aplicado em Y. JL aplicado JL de um cara é esse cara composto com o L. Mas o L, a operador linearização, leva uma multilinear A a sua linearizada, né, no AL. Então, eu já escrevi aqui direto, é esse cara, beta de L menos 1, aplicado em AL, aplicado em Y. Aí aqui eu uso a definição da minha transformada de Borel linear, certo? Vou voltar lá só para ficar claro onde temos aqui.
Então, aqui, beta de um cara neste dual, aplicado num funcional aqui de estrela, aplicado em Y, é isso aqui, é φ de x estrela tensor Y. Então, voltamos, certo? Então, é este cara aqui aplicado em AL tensor Y. AL tensor Y, certo? Aplicando aqui a definição de adjunto, então eu pego φ, esse cara vai ser φ de L menos 1, de AL tensor Y. Aqui usando a definição do operador linearização L grande no caso, φ de A tensor Y, e essa é exatamente a definição da nossa beta I. Então, aí a gente conclui, aqui eu estou usando, né, aquele primeiro lema lá que eu mencionei, da linearização desse operador aqui, né, certo? E aí, essa aqui é exatamente a definição, né, da nossa hipertransformada de Borel. Daí a gente conclui que é um isomorfismo isométrico, já que todas as aplicações aqui envolvidas no diagrama o são. Então, superada a primeira implicação das equivalências, a gente vai tratar agora de C implica A. O que é C implica A? Vamos voltar lá. Se para algum N, a hipertransformada de Borel for um isomorfismo isométrico, então a gente vai mostrar que a transformada de Borel linear é um isomorfismo isométrico. Vamos lá. Então, vamos supor que E estrela tem P1, F tem P2. Vamos lá, vai ser no mesmo esquema do diagrama, então a gente vai verificar algumas aplicações, que algumas aplicações aqui são isomorfismo isométrico. Então, no primeiro caso, a gente vai considerar o quê? Um operador de estrela em L, de EK aqui, né? Definido desse modo, certo? Então, é fácil ver que esse operador aqui é um isomorfismo isométrico, e se, portanto, eu considerei aqui, né, supus que E estrela tem P1, eu vou concluir que esse cara aqui também tem P1. Segue, então, da hipótese que a hipertransformada de Borel, a minha Bn aqui, beta N, então, aqui do ideal de composição, definido nesse espaço aqui, em L alfa desse espaço aqui, chegando no dual de F, é um isomorfismo isométrico. Bom, agora usando de novo o operador composição do lema 4, né, considerando que usando o lema 4 com esse operador aqui linear, V, eu vou obter que o meu JV também é um isomorfismo isométrico. Bom, como meu operador linearização, o Lzinho, é isomorfismo isométrico, a composição desse L com o meu V aqui também será. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou considerar uma multilinear B, tá? Definida desse modo, e a sua linearização é uma BL, assim. Então, a gente mostra lá, né, que dado um funcional em E estrela, e um cara aqui, um tensor básico, né, nesse cara aqui, a gente obtém essa igualdade. Ou seja, a gente vai obter aqui BL estrela e L composto com V. Como eu já tinha mencionado lá atrás, L composto com V isomorfismo isométrico, então eu vou concluir BL estrela isomorfismo isométrico. Como I é um ideal de Banach, portanto, um semi-ideal à esquerda, o meu JBL-1, que é esse operador aqui, o operador composição, é um isomorfismo isométrico. Então, vai seguir o seguinte, usando a proposição 1 e 2, que é aquelas envolvendo o produto, que é envolvendo o ideal de composição, eu tenho que esse cara aqui
o L, né, o linearização, o operador linearização é um isomorfismo isométrico. Bom, o operador, considerando agora composição de JBL menos 1 com L, e o seu adjunto, esse cara aqui vai ser um isomorfismo isométrico, então o seu adjunto também. E aí, portanto, a gente vai chegar no diagrama. Então, aqui eu omiti os passos da prova da comutatividade do diagrama, só por facilidade aqui mesmo, né, não ficar fazendo conta. Mas, então, mostrando isso, a gente obtém que a minha beta, a minha transformada linear, minha transformada de Borel linear, é um isomorfismo isométrico. Portanto, a prova do teorema está concluída. Eu disse lá no meu resumo que eu ia apresentar aqui uma nova técnica de representar funcionais lineares e apresentar duas aplicações, né? A primeira, então, vai ser, a gente vai querer representar os funcionais lineares em duas classes, numa classe diferente agora, nova, inédita, que a gente definiu, que é a classe dos operadores multilineares hipersigma P nucleares. Antes de começar a definir essa classe, eu vou relembrar o que é um operador linear sigma P nuclear. Então, dado um operador, o que a gente vai dizer que ele é sigma P nuclear, se existirem sequências, lambda J em LP estrela, funcionais aqui, uma sequência de funcionais em E, e vetores em F, tais que eu consigo representar, né, escrever o operador U dessa forma, e vale essas duas condições, né, esse supremo é finito, e o rabo dessa série, né, vai para zero. Aí, bom, com definido esse espaço, né, de operadores sigma P nucleares, eu posso, então, pensar em definir uma norma nele, que é a norma dos sigma P nucleares. É definido dessa maneira, tomando este ínfimo, certo? Dessa expressão aqui. E esse ínfimo é tomado sobre todas as representações sigma P nucleares de U, né? A gente chamou essas representações de sigma P nucleares de U. Bom, como a gente precisa trabalhar, né, sempre com ideais, né, multi-ideais, ideais de Banach, que a gente é preciso que essas classes sejam ideais de Banach. Então, o primeiro resultado aqui que eu menciono é que essa classe é um ideal de Banach, de operadores lineares, e o resultado envolvendo a transformada de Borel e essa classe dos sigma P nucleares. Então, se o E estrela tem a propriedade da aproximação limitada, então a transformada de Borel, beta, a transformada de Borel linear, ela é um isomorfismo isométrico. Observando aqui que eu estou considerando, então, a classe dos quase tal P somantes. Vamos lá. E aí, agora eu vou definir a classe dos hipersigma P nucleares, que são a versão, vamos dizer assim, dos operadores sigma P nucleares no âmbito da teoria de hiperideais. Então, vai ficar claro, né, dá para ver que é uma análoga, né, uma definição análoga tanto a do caso linear e a do multilinear. Então, a gente vai dizer que um operador multilinear A, ele é hipersigma P nuclear se existirem as sequências lambda J em L e P estrela, as formas multilineares BJ e vetores YJ em F, tais que eu consigo escrever a aplicação A dessa forma, esse supremo é finito, e esse limite aqui é zero. A norma hipersigma P nuclear vai ser definida da maneira também usual, nesse caso, né, do sigma P nucleares, que é o ínfimo dessa expressão aqui. Esse ínfimo é tomado sobre todas as representações hipersigma P nucleares de A, ou seja, representações
desse tipo aqui. Então, a gente vai usar o nosso resultado principal para representar os funcionais lineares nesta classe. Ficou claro lá que a gente está usando o ideal de composição. A nossa hipertransformada de Borel está envolvida em ideais de composição. Então, para isso, com esse fim, né, visando esse fim, a gente tem que mostrar o seguinte, que a classe dos hipersigma P nucleares é um ideal de composição. E, de fato, onde o ideal aqui linear é a classe dos operadores lineares sigma P nucleares, e vale, né, então, essa igualdade aqui vale isometricamente. Segue, então, desse resultado, que a nossa classe hipersigma P nuclear é um hiperideal de Banach. Então, agora o nosso resultado aqui, principal é o seguinte, se L de 1N tem a propriedade da aproximação limitada, então, a nossa hipertransformada de Borel beta N, e, portanto, aqui aparece de novo a classe, ou seja, a classe dos quase talpesomantes, por isso a importância dela também aqui. Então, essa transformada de Borel vai ser um isomorfismo isométrico. Bom, a demonstração é bem simples, já que o trabalho, o grosso do trabalho foi feito na demonstração do teorema lá, principal, das três equivalências. Então, do teorema do artigo com a Chimena, então, do teorema 6, a gente tem que a transformada linear, transformada de Borel linear, certo? É um isomorfismo isométrico. É um isomorfismo isométrico. Como a nossa classe dos quase talpesomantes é um semi-ideal à esquerda, o resultado segue do seguinte. Aqui a gente tem a afirmação que a nossa classe é um ideal de composição e, portanto, o resultado segue. Então, a gente tem representado os funcionais lineares desta classe dos hipersigma P nucleares. A segunda aplicação que eu vou trazer é a dos operadores compactos, os multilineares compactos. Então, essa representação é inédita, até não tem, né? Não temos essa representação na literatura, e a gente vai representar, então, os multilineares, os funcionais, né, em espaços multilineares compactos, como operadores lineares integrais. Então, se o L de 1N ou F estrela tem a propriedade da aproximação limitada, então a nossa transformada aqui, hipertransformada de Borel, beta N, é um isomorfismo isométrico. Então, é fácil mostrar, a gente mostra isso com detalhes na tese, acho que no artigo também a gente mostra, que essa transformada aqui, beta, a transformada de Borel linear, onde eu estou considerando aqui esse espaço, né, dos operadores de posto lineares de posto finito, o fecho deles, é um isomorfismo isométrico, ou seja, estou representando os funcionais aqui como os operadores integrais em E estrela e F estrela. Bom, com isso, guardo essa afirmação e vou usar um outro fato que é o seguinte, se o dual de E ou F tem a propriedade da aproximação limitada, então eu tenho esta igualdade aqui, onde ou seja, os operadores compactos com o fecho dos operadores de posto finito. Segue disso o seguinte. Então, se com essa hipótese, sempre, né, sempre eu tenho que carregar ela, que se E estrela ou F tem a propriedade da aproximação limitada, então eu vou obter o seguinte, que a minha transformada de Borel linear, onde aqui agora eu estou considerando os compactos, é um isomorfismo isométrico. Bom, agora veja, se eu estou considerando como o I aqui, J, né, na verdade, é um ideal, eu vou ter que ele também é um semi-ideal, e, portanto, eu vou considerar a minha hipertransformada de Borel. Agora, do ideal de composição
onde o ideal linear aqui, onde o ideal é o operador compacta. Agora, nos integrais, nos operadores lineares integrais, de L de 1 a N no F estrela. Então, eu tenho que isso aqui é essa aplicação, né? A minha hipertransformada é um isomorfismo isométrico, tanto se L de 1 a N ou F estrela tem a propriedade da aproximação. Usando, então, esse fato das multilineares compactas serem um ideal de composição, onde aqui o ideal compacto, e essa igualdade valer isometricamente, a gente obtém o resultado da nossa representação, então, desse teorema, né? Então, representamos as multilineares compactas aqui, os funcionais nas classes de multilineares compactas. Bom, se encerramos aqui, então. Obrigada, Raquel. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Raquel? Aproveitar, ninguém fez. Só tivemos um comentário aí no meio, né? Sobre o pobre do diagrama, que foi... Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade agora, então. Acho que o Jamilson levantou a mão. Ah, perdão, não tinha visto. Jamilson, pode fazer a sua pergunta. Eu não acostumei ainda com essa coisa de levantou a mão. Eu também não estou vendo todo mundo aqui. Pronto, eu agora vou... aqui, ó, Chimena também levantou a mão, estão vendo. A câmera. Eu acho que é melhor. Tá. Foi bom, viu, Raquel? Assim, apesar da dificuldade aí da anotação e tudo, você deu para explicar direitinho, eu entendi relativamente bem. Eu fiquei com uma dúvida ali na aplicação, lá na parte das aplicações, acho que tá lá pelo slide 36, ou era 37 aí na contagem, desse primeiro númerozinho que aparece aí embaixo. 36, será que é aqui? Aí antes. Pronto, você diz aí no teorema, se P é tal e o L o L do E1 a N tem a propriedade da aproximação limitada, então esse BN aí é um isomorfismo isométrico. Mas para você provar que esse BN é um isomorfismo isométrico, você usa a B, né, a linear, transformada de Borel linear. Aí a transformada de Borel linear, se você voltar lá, ela não só é quando o E estrela tem a propriedade da aproximação limitada? Ela não só é um isomorfismo isométrico, se o E estrela tem a propriedade de aproximação limitada? Então, só que no nosso caso aqui... Então, lá nesse seu teorema, lá na frente, não teria que exigir isso, não? Não, eu estou exigindo do caso, do análogo ao meu caso. Aqui eu estou exigindo que, eu não, né? A Ximena e o Geraldo exigirem, então, que E estrela tenha a propriedade de aproximação limitada, certo? No meu caso, vai ser diferente. Eu vou exigir que L de 1N, ou seja, esse espaço aqui, ou seja, o correspondente que assim, tenha a propriedade da aproximação limitada. Eu entendi, é uma extensão natural do conceito. Só estou perguntando se, como você, nessa demonstração aí, você passa pelo caso linear, você não usa o caso linear? Se você usar o caso linear, você não tem que exigir que o E estrela tenha a propriedade da aproximação limitada, não? É uma curiosidade só. Não sei te dizer se eu... Porque você não vai usar não o usa teorema anterior, diretamente, Não usa diretamente, né? Raquel, vai lá e coloca o teorema das 3 implicações. Eu acho que a solução está lá mesmo. É esse teorema, tá? Olha aqui. Foi provado que essas... O A e o B, esquece o C. Fica só com o A e o B. Foi provado que essas duas coisas são equivalentes. Certo? Então, o item A fala que se o E estrela tem P1, o item A é sempre que o E estrela tem P1 e o F tem P2, lá no nosso caso é a propriedade da aproximação. Tá. Certo? Então, eu preciso que toda vez que o E estrela tem a propriedade da aproximação, então a transformada de Borel seja um isomorfismo isométrico. Se isso for verdade, o item A é verdade. Mas agora eu entendi. Que é o resultado da Ximena com Geraldo.
Supondo que o E-estrela tem propriedade de aproximação, então a transformada de Borel é um isomorfismo. É o que foi feito na demonstração. Então, provou que o item A está satisfeito. Como o item A é equivalente ao item B, então, o item B, o que acontece? Se o espaço das multiplicares tem a propriedade de aproximação, a propriedade de aproximação, então a hipertransformada de Borel vai ser um isomorfismo isométrico. Então, você olha que o E-estrela ter a propriedade de aproximação é hipótese do item A. Entendeu, Jamilson? Entendi. Não, agora olhando direitinho o teorema aqui com calma, É para difícil, entender. é muita coisa. Tá bom. Não, obrigado. Era só isso que eu tinha dúvida mesmo. No mais, assim, eu acho que até, como eu conheço um pouco essa teoria aí de hiperideais e tudo, já deu para entender bem o que vocês estavam fazendo aí. Valeu, viu? Foi muito bom aí. Obrigado. Ximena, pode fazer sua pergunta. Tá, não sei se eu vou fazer uma pergunta boba, porque eu estou enferrujada na área, então corro esse risco. Qual que é essa P2 mesmo que você pede aí no espaço F? Na verdade, todas são propriedade de aproximação limitada. Tá. Eu não fui a fundo nisso. Eu vi que na sua tese você vai e tal, né? Você usa argumentos envolvendo a propriedade de aproximação limitada na sua tese, nos resultados que você usa. Eu não fui, tanto é porque aí no nosso caso é independente, né? Vale para qualquer uma. Então, eu só tenho que acrescentar aqui porque eu uso resultados Sim, que envolvem. Então, faz parte da hipótese. A minha curiosidade é a seguinte, né? Eu lembro, quando eu trabalhei na minha tese, e aí, quando eu trabalhei com o Geraldo, que a gente trabalhou, a gente tentou estender os resultados. Uma coisa que a gente queria vencer era não ter a necessidade do espaço F ser reflexivo, né? Então, a minha curiosidade é se agora nos hiperideais vocês conseguiram suprimir essa exigência, ou se ela ainda está lá, se tem esse calombo ainda. a princípio, eu não sei como que o Geraldo responde. Eu respondo que suprimiu. No meu entender, não tem essa necessidade. Volta lá na aplicação do sigma P nucleares. Aí, não, passou. Aí. Não, passou. Desculpa, professor. Não, é no teorema. Aí, esse. Tá. Então é o seguinte, primeiro, a questão é que aquela propriedade P2 pode ser qualquer uma propriedade, desde que na propriedade satisfaça item A, na propriedade linear o F tenha, então no item B também vai ter. Só que nas nossas aplicações, a gente não precisou usar F nenhuma. Tá? As aplicações que a gente usou só tinha propriedade no domínio. Tá certo? Então, a P2 é ser todo mundo nas nossas aplicações. Mas se alguém conseguir uma representação linear que tem uma propriedade no contradomínio, também vai valer, porque o teorema também vale. Entendeu? Então, isso é a primeira pergunta sua lá, né, de quem é a P2. A P2 pode ser qualquer propriedade geométrica de espaço humano. Só que nas nossas aplicações a gente não usou nenhuma que tenha essa exigência da hipótese no espaço de chegada. Certo? Agora, se tiver alguma, tá aí o teorema já valendo para a propriedade no espaço de chegada também. A segunda, do espaço reflexivo, a resposta está aqui, ó, no teorema 6. Se você olhar no contradomínio da transformada, está escrito lá, π quase tal P somante. Se são as tal P somantes, aí precisava do espaço reflexivo. O quase tal P somante é que faz com que não precise do espaço reflexivo. Então, vocês estão trabalhando. O problema é que para você definir o quase tal P somante, você só define se o espaço de chegada for reflexivo. Dual. For um espaço dual. Isso. E aí não é ideal de operadores. Sim. Então, por isso que a gente definiu a tal da semi-ideal à esquerda. Porque essa classe não é um ideal de operadores. Porque ela está definida só em operadores que tomam valores em espaços duais. E aí não dá um ideal. O ideal tinha que estar definido em todas as componentes. Né? Então a gente teve que definir aquela história lá do semi-ideal à esquerda
para poder usar a classe dos quase tal P somantes aqui. Tá. Tá certo? Porque aqui é também no espaço dual. E aí o reflexivo ele some por causa desse quase, aquele Qzinho ali. Tá certo? Se você tirar o Q, ficar com as tal P somantes, aí só vale para reflexivo. Tá. Então, o problema, o que a gente queria ter descoberto se vale ou não continua em aberto. Exato. Com a questão das tal P. Se as tal P somante coincide com as quase tal P somante. Essa resposta está em aberto ainda. Por enquanto é pergunta do milhão. Tá jóia. Então tá bom. Beleza, era isso. Obrigada. Foi uma ótima apresentação. E dá um gostinho legal ver o meu nome no meio. Mais alguma pergunta, gente? Ah lá, Joedson levantou a mão. Faça a sua pergunta. Agora eu tô esperta com esse negócio de levantar a mão. Vou levantar a mão também na câmera aqui. Primeiro, parabéns, Raquel, pela apresentação bacana aí, de uma forma bem o máximo didática possível, tentar passar isso uma coisa para a gente. Mas, enfim, eu vou pegar o gancho aí do que o Geraldo falou. Aí, como é que é a história? Vocês pedem no teorema principal uma propriedade sobre o espaço F, que ele satisfaça uma P2, mas as aplicações você não usa, o espaço não precisa ter uma tal propriedade. Por que a necessidade dessa propriedade P2 no F? Se é o que eu entendi na fala do Geraldo, assim, não podia tirar, não. Esquece propriedade P2 no F e o teorema não sai de toda forma, porque, assim, essa é a minha dúvida. Eu responderia que se perderia, porque como na nossa demonstração do resultado principal, né, ela não aparece, não é que ela não aparece, ela não interfere nos nossos resultados. Se eu tirar, eu não vou estar contemplando casos em que pode ser que você peça propriedades no contradomínio lá, e aí o teorema vai ficar meio fraco, digamos assim. Aqui o teorema está bem forte, estou contemplando um possível caso que apareça. Independente se nas minhas aplicações eu não estou usando. No tanto, não sei se não estou entendendo bem, mas para mim eu acho que não é pedir, não colocar, está restringindo o teorema, não? Quando você não coloca hipótese no espaço, você deixa o negócio para qualquer cara com contradomínio F, você consegue. João, acho que essa dúvida é muito parecida com a dúvida do Jamilson. Tá? Muito parecida. Tá? A questão é a seguinte, o teorema está aí na tela. Veja, a gente usa que o A é equivalente ao B. Tá? O que a gente tem já da teoria de ideias de operadores e tal, são alguns casos em que a transformada de Borel linear, que é do caso A, é um isomorfismo isométrico. Então, a gente quer usar o A para concluir o B. Ok? Então, o máximo que a gente tiver, quanto mais a gente puder usar o item A, melhor. Agora, existem algumas representações de duais via transformada de Borel que põem hipótese no E' e no F. Entendeu? Então, se a gente colocar aí, esquece a propriedade P2 no F, no A e no B, o teorema continua verdadeiro. Só que a gente vai perder a possibilidade de usar esse teorema para as representações lineares que exijam uma propriedade no F. Entendi. Entendeu? É muito parecido com a do Jamilson, a sua dúvida. Ô, Geraldo, então aí no caso não caberia um ou aí não, em vez de I? Nesse item A? Não, porque Tem casos em que pede as duas, né? Os resultados conhecidos, tá, pedem as duas. Que o I' tem propriedade de aproximação e o F tem alguma outra propriedade. Mas nas aplicações de vocês agora, não só é o E estrela que tem? Tá, mas o aí F a gente tá sem nenhuma? se fosse pedir ou, eu teria que pedir ou nas duas. Né? Entendeu? E aí mas seria um ou não exclusivo, né? Mas eu acho que não dá certo não, João. Tá? Porque... Não sei. Eu acho que não dá certo, não. Porque aí você entra na demonstração de que o A é equivalente ao B.
Na demonstração de que o A é equivalente ao B, você precisa das duas. Ah, exatamente, Entendeu? Ok. Bacana, bacana. Obrigado, viu? Deixa eu tirar minha mãozinha aqui agora. Passou álcool gel nessa mão, João? Naturalmente, ela. Ó, aqui no seminário, para levantar a mão, tem que passar álcool gel antes. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não tem mais não, Elisa? Por enquanto, não estou vendo ninguém colocou então nenhuma outra pergunta no chat, nem tem nenhuma outra mão levantada. Tá. Tem uma mão. Ah, a X já falou. Né? Já falou. Então, eu só quero falar rapidinho, assim, que eu fiquei muito satisfeito com essa parte da pesquisa da Raquel, porque, de fato, ela alcançou o objetivo que a gente queria, tá? Porque, só rapidinho, para quem não conhece a história, a transformada de Borel, o nome já fala, vem lá desde o Borel, né? Ela foi usada no século passado pelos pioneiros da análise funcional para fazer representações, né, de espaços duais, é uma coisa meio... Vem lá, se as pessoas for pensar bem, vem lá da representação do dual do LP como LP', do L1 como L infinito, tá? E na década de 60, o Gupta, que foi aluno do Leopoldo Nardi, ele introduziu a transformada de Borel na holomorfia em dimensão infinita para fazer representação de duais em espaços de polinômios e espaços de operadores multilineares, de espaços de funções holomorfas. Tá certo? E aí, ele introduziu isso, e isso foi uma coisa muito bem sucedida. Tá certo? Um monte de representações foram feitas, tá? Foram conseguidas, o pessoal ficou muitos anos. Bom, para ser bem justo, essas coisas que aparecem ali, como Eu e a Ximena, de 2017, pelo menos a metade dessas coisas são da tese da Ximena de 2006. 6 mesmo, Ximena? 2006, acho que é, né? Acho que é isso. 2006. 2006. Então, a metade daquelas coisas ali são só da Ximena na tese dela. Certo? Só que não tinham sido publicadas ainda. Então, vocês veem, é desde a década onde, lá na tese da Ximena, ela faz a representação de duais via transformada de Borel nos espaços de polinômios que são sigma pi nucleares. Certo? Então, é uma coisa que veio lá da década de 60 e chegou até 2006, pelo menos, tá? Quando a Ximena fez essa representação de uso da transformada de Borel para fazer esse tipo de representação. Então, foi uma coisa assim, muito, muito utilizada, tá? E logo depois disso, a transformada de Borel, nesse sentido, começou a ser usada em dinâmica topológica, dinâmica linear, estudo de dinâmica de operadores de convolução em espaços de funções holomorfas. Muita gente começou a trabalhar com isso aqui no Brasil, na Argentina, Estados Unidos, em outros lugares. Certo? Tem vários grupos trabalhando com isso e a ferramenta básica é a transformada de Borel. Certo? Muitos exemplos, inclusive, vieram lá da tese da Ximena, certo? Para dar aplicações dessas questões de... Quando eu falo dinâmicas, é aquela história de operadores hipercíclicos, caóticos, linear caótico, aquelas coisas, tá certo? E muitos exemplos vieram lá da tese da Ximena para dar exemplos não triviais desses estudos de operadores hipercíclicos, de operadores de convolução em espaço de funções holomorfas, tá? E a ferramenta básica é a transformada de Borel. Sempre usa a transformada de Borel para fazer representação de duais. Então, é uma coisa assim que teve muitas aplicações, tá? E a questão é, a transformada de Borel só serve para espaços ou de multilineares ou de polinômios que estão entre os de tipo finito e o fecho dos de tipo finito. Então, tem uma janela pequena aí. Tudo bem, tem um monte de classes aí dentro. Nucleares, RCR nucleares, sigma P nucleares, não sei o quê. Tem um monte de classes, mas são classes que estão confinadas entre tipo finito e fecho de tipo finito. Tá? Fora disso, a transformada de Borel não funciona. Tá? Então, depois da tese do Everton sobre os hiperideais já são classes maiores. São classes que estão entre os de posto finito e os fechos dos de posto finito, que nós vamos aplicar a hipertransformada de Borel.
Tá certo? Então, você abre uma outra janela que não era alcançada pela transformada de Borel e que agora é alcançada pela hipertransformada de Borel da Raquel. Por exemplo, a última aplicação que ela fez, a aplicação dos operadores compactos, veja, os operadores compactos são provavelmente a primeira classe de operadores multilineares, polinômios, o que foi estudado. E não tinha nenhum teorema de representação de funcionais em espaço de operadores compactos. E a última aplicação que ela deu aqui na exposição dá exatamente uma representação desse tipo. Por quê? Porque essa hipertransformada de Borel, ela mudou a janela. A transformada de Borel é ótima para ideais que estão entre tipo finito e fecho de tipo finito. A hipertransformada de Borel contempla outra janela, dos que estão entre os posto finito e fecho de posto finito. Então, são classes para as quais não tinha representação de duais e que passaram a ter com essa hipertransformada de Borel. Então, foi uma coisa assim, que foi muito bom, né, que deu certo, porque ampliou bastante e a gente tem assim, a esperança de que as pessoas que usam a transformada de Borel nessas outras coisas acabem aproveitando essa hipertransformada de Borel, que ela funciona tão bem quanto a outra, só que numa outra janela, para outras classes. Só uma perguntinha que eu queria fazer. Será que dá para gerar algo parecido com os multipolinômios? Que basicamente a gente seria uma nova classe que seria, porque a gente tem as de tipo finito, depois a classe maior de posto finito. Agora, será que geraria uma terceira classe maior ainda? Se isso seria possível ou não? Só de passar para polinômios, porque tudo que ela fez é para multilinear. Pensa isso aí para polinômios. Sim. Raquel pode contar o que aconteceu. Não, é verdade. E a última coisa que eu queria falar é que eu fiquei realmente muito satisfeito em ver. Eu já li o artigo que a Raquel publicou com o Geraldo, quando ele saiu ano passado, e eu fiquei muito satisfeito, que juntou muitas coisas da Ximena, principalmente, com algumas coisas que eu estava fazendo em Paris, só que a gente não conseguiu concluir, e ficou um trabalho bem legal, e eu imagino que, enfim, vai ficar uma tese muito boa. Já tem previsão de defesa esse ano? No meio do segundo semestre. Segundo semestre desse ano. Legal. Parabéns. Valeu, Everton. Em relação a isso que o Everton falou, o resumo é uma equação. A equação é Everton mais Ximena igual a Raquel. É isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, eu gostaria de agradecer novamente a Raquel, né, pela disponibilidade de dar esse seminário para a gente, e agradecer também ao Geraldo por ter feito aí, por ter, né, ajudado na combinação do seminário, tá certo? E eu também gostaria de parabenizar aí, né, pelo trabalho, viu, Raquel? Então, muito obrigada mais uma vez, e parabéns. Gente, também gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo pela participação, tá certo?